compartilhar aqui uma mensagem breve, simples, mas acho que muito poderosa. Puder começar a projetar aí, Guilherme? Pode ser só na primeira ainda, tá? Eu gostaria de meditar com os irmãos aqui. Coloquei o tema Cristo, o melhor de Deus. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. E gostaria de meditar com os irmãos o que aconteceu há 2000 anos atrás, que revolucionou a história, que de tal forma que hoje nós começamos a cantar aqui, até anotei as principais frases das músicas que o Jonas ministrou aqui hoje. O que aconteceu há 2000 anos atrás, que fato histórico ocorreu, que nós podemos hoje cantar digno de glória, de honra, proclamar que não há outro igual a ti, falar que eu sou grato por tudo que eu tenho e tu és digno de tudo. O que aconteceu 2000 anos atrás, que fez um bancário como o pastor Júlio largar a vida profissional e dedicar de forma exclusiva a uma vida ministerial. Pode passar, Guilherme. Está concorrido aqui hoje. Ficou claro? Está claro lá de cá, né? Isso. Só um instantinho que o computador não quis ligar até agora. Então, eu não sei qual o motivo que fez você vir aqui hoje, não sei qual o motivo que te faz vir todos os domingos aqui, o que faz... alguns vêm aqui buscando alguma vitória, alguns lutas, algum buscando a presença de Deus de alguma forma. Então, eu queria meditar qual fato histórico que ocorreu há 2000 anos atrás, que revolucionou a história de tal forma que nós podemos falar, marcar um momento como antes e depois desse fato histórico. Qual é essa mensagem? É isso que nós queremos meditar aqui hoje. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir na primeira carta de João. São apenas 4 versículos, nós vamos do 1 ao 4. Enquanto os irmãos abrem, gostaria de fazer uma breve introdução dessa carta. João, o apóstolo de Cristo, ele escreve essa carta mais ou menos entre 90 e 95 anos depois de Cristo. Um pouco depois de ter escrito o Evangelho de João, ele já avançado em idade, já ali por volta de 90, 95, então todos que testemunharam a vida de Cristo ou tinham falecido ou já estavam ouvindo falar do que ocorreu, já não era testemunha ocular desse fato. Então, João, quando escreve essa carta, já existia uma heresia, pode passar para o próximo, Guilherme, uma heresia conhecida também como o agnosticismo, que falava que o que tinha ocorrido ali é que um espírito tinha aparecido, um espírito de tal forma que quando ele andava sobre as praias, sobre a areia, nem marcas deixava. E João vem escrevendo essa carta de forma muito forte, e a gente vai ver algumas características aqui, que ele já começa assim falando, proclamando o que é essa carta, esquecendo até de fazer o que normalmente faz nas cartas, falando quem está escrevendo para quem está escrevendo. Alguns teólogos falam que não é nem uma carta, é quase um estatuto que ele está fazendo aqui. Então, ele vem afirmando aqui, próximo slide, versículo, João, primeira carta de João, 1 ao 4. Proclamamos a vocês que aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida. Aquele que, eu coloquei só a primeira parte, vou ler a todos os 4, acompanhe na sua Bíblia. Aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos, lhes proclamamos que ele é a vida eterna.
Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então ele vem deixar claro que não é esse Espírito que estão falando que apareceu, porque o que apareceu eu vi, eu toquei, nós sentamos com ele, nós compartilhamos da mesa a vida com ele, então não é apenas um Espírito, então ele vem trazer esse testemunho ocular, que não era apenas algo intocável, intangível, mas que era o próprio Cristo, o próprio Deus. Então, por isso que quando ele começa falando aqui, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Quem existe desde o princípio? Isso é uma característica de divindade. Então, quando ele escreve isso aqui, ele já está dizendo, esse que estava desde o princípio, ele está falando, eu proclamo a vida de Deus, que nós vimos, tocamos e podemos compartilhar com ele. Próximo. E é interessante que nessa época, a gente passou recentemente pela Páscoa, e a gente ouviu falar muito que na época os judeus estavam esperando um líder político que tirasse o povo de Israel daquele jugo da nação, mas na verdade, se a gente for olhar, não que isso esteja errado, está correto, mas eles esperavam muito mais que um líder político ou um guerreiro. Eles esperavam o próximo Moisés, alguém que fizesse um novo êxodo, trouxesse uma nova aliança, aquele que pudesse restabelecer a relação de Deus com Deus. Então, assim, os judeus estavam esperando um Moisés. E aí, de repente, aparece um rapaz de Nazaré. E alguns falavam assim, mas Natanael fala, né? Eu cito aqui, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Alguns falavam assim, mas Jesus não é aquele que foi na festa de casamento com a gente, aquele que jogava bola no final de semana, não é o carpinteiro que fez o deck lá de casa? Esse é o Deus que você está falando? Só que acontece algumas coisas na vida de Jesus, algumas coisas extraordinárias, que não tem como você negar a divindade dele. A vida de Jesus era tão extraordinária. Tem um teólogo chinês-americano que ele fala, Harrison Smith, ele fala assim que na história talvez tivesse duas pessoas que teve uma vida tão extraordinária, mas tão extraordinária, que as pessoas não perguntavam quem era essa pessoa, perguntavam o que era essa pessoa. E segundo esse teólogo, não entrando por pormenores, ele aponta duas pessoas. Ele fala Buda, só que ele mesmo afirma que Buda, diferentemente da segunda, ele deixava claro que ele não era Deus, não era um ser angelical e nem tinha qualquer tipo de divindade. E a segunda pessoa é o próprio Jesus Cristo. E diferentemente de Buda, ele assumiu a figura da divindade, ele reafirmou várias vezes que ele era Deus, ele reafirmou poderes que apenas Deus poderia fazer. Ele afirmou várias vezes que ele podia perdoar pecados. Ele várias vezes disse que ele era a palavra de Deus. Quando perguntado quem ele era, João fala assim, antes de Abraão, eu sou. Ele usa a forma para se definir, a mesma forma que Jeová aparece para Moisés lá na sarça ardente, quando pergunta, mas quando eu falar, quem é que eu vou avisar? Quem é que me mandou isso para Moisés? Aí Deus responde para ele, eu sou. Da mesma forma, Jesus se apresenta como eu sou. Ele afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apenas Deus pode afirmar que Ele é a verdade e a própria vida. Guilherme, pode passar, tá?
e que Ele é o juiz universal que vai julgar todas as nações. Então, essa vida extraordinária de Deus, de Jesus Cristo, ele aponta para a sua divindade e para reforçar o que João aqui diz: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. E diante de uma afirmação, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, Guilherme, pode tirar aqui, que eu acho que, como eu não consigo passar, se eu estiver falando, a gente vai perder o time aqui. Diante dessa afirmação de Cristo, de reafirmar que Ele é o próprio Deus, C.S. Lewis coloca que nós estamos diante de um trilema. No momento que ele afirma que Ele é o próprio Deus, ou nós estamos de frente de um louco, ou estamos de frente de um enganador, ou nós estamos de frente do próprio Deus. Esses dias eu estava vendo um debate, na verdade não era nem um debate, era uma conversa, do John MacArthur com Ben Shapiro. John MacArthur, o pastor americano, Ben Shapiro, um judeu praticante, né? E eles conversando e falando, quando o Ben Shapiro fala assim para ele: mas se você olhar a filosofia de Jesus Cristo, esquecendo os pormenores que nos diferem entre o judaísmo e o cristianismo, ele foi talvez o rabino ou um mestre que melhor conseguiu trazer da teoria para a prática as coisas do Velho Testamento. Essa foi a ponte de conexão que o Ben Shapiro começa a falar com o John MacArthur. E é interessante que o John MacArthur, ele não faz aquela da boa praça, ele reafirma, falando, não tem como. Porque a partir do momento que um rabino, um mestre judeu, afirma a sua identidade messiânica e se coloca como o próprio Deus e o Filho de Deus, ou ele é Deus, ou é um louco, ou um enganador. Não tem como nós sairmos disso. C.S. Lewis também tem uma frase interessante, reafirmando sobre essa questão desse trilema. Ele fala assim: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice de dizer: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Então, quando nós estamos de frente desse trilema, quem é essa pessoa que fez essa extraordinária 2000 anos atrás, que começou a rodar toda Judéia, pregar um novo evangelho, uma nova aliança? Ou ele é um louco, ou um enganador, ou o próprio Deus. E nós temos que escolher uma dessas três opções. E é interessante, então, João continua, e ele estava e anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco. E por que nós estamos proclamando, anunciando isso para que vocês possam ter comunhão conosco? Porque depois da queda no Jardim do Éden, houve uma separação entre o homem e Deus. Agora o homem não consegue mais acessar a Deus, porque é um abismo entre ele e Deus, que é o pecado. E aí, a gente falou aqui um pouco mais cedo sobre alegria, sobre propósito, até hoje de manhã falou alguma coisa disso. Citando muito C.S. Lewis, mas é algo muito interessante, que ele fala assim: se a criança quer comida, existe comida. Se o pato quer água, existe a água. Se quer nadar, existe a água.
Se o homem quer sexo, existe o sexo. Mas uma sede que não pode ser saciada por nada da natureza, no mundo natural, só me faz chegar a uma conclusão, que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos feitos para algo sobrenatural, algo extraordinário. Então, Romanos também 3:23 diz que, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outras versões falam, pois todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, assim, quando João vem falando aqui, então, que agora anunciamos aquilo que nós vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, ele está anunciando agora esse abismo, essa separação que tinha desde o Éden, e que Deus vem tentando restabelecer com o seu povo, que traz Moisés, as leis, vem as festas, vem trazendo toda uma forma de rituais, para tentar se aproximar. Ele fala, esse que veio, que estava desde o princípio, o próprio Deus, que nós vimos, ouvimos e tocamos, Ele é a chave dessa comunhão conosco. E não apenas conosco, mas com o Pai. É a nossa comunhão e com o Pai e com o seu Filho. E aí a gente pode juntar lá em a oração de Jesus, em João 17, quando ele vem fazendo, ele ora para si mesmo, ele ora pelos que virem, e ele fala isso. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Então João vem dizendo, o que vocês estão falando aí, que vocês já estão esquecendo, com 60 anos que tinha corrido, nós estamos falando 90 depois de Cristo, esse que era desde o princípio, ou seja, o próprio Deus, que nós ouvimos, que nós vimos e que nós tocamos, ele veio para que nós possamos agora fazer essa ponte entre nós e Deus, que tinha sido havia sido não destituída, que nós estávamos sem desde a queda do Éden, agora nós podemos ter essa comunhão e preencher esse vazio existencial que todo homem tem. Esse vazio, eu que estou desde criança assim, na igreja, eu lembro muitos pastores pregando, e eles falam muito assim, existe um buraco no coração do homem, que é o tamanho perfeito de Deus, e que muitos vão tentar preencher com dinheiro, com sexo, com drogas, mas nada consegue preencher esse vazio, porque ele só tem um espaço de Deus. Lógico que a gente não é uma forma de figura para explicar até para criança, mas é uma realidade. Essa é um desespero existencial de procurar felicidade. Então a gente vê, quando foi falado de oferta aqui hoje, a gente vê pessoas, eu tenho um cliente que eu fui visitar ele logo que ele teve o primeiro filho. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem sobre valores. E ele falou assim, eu perguntei, e aí, vai ter o segundo? Ele falou, é muito difícil, Lucas, ter filho. É muito difícil. A gente não sabe do dia de amanhã, a insegurança. E isso é uma pessoa que ganha pelo menos uns 150, 200 mil reais por mês, que a babá é 24 horas. Fui conversar com a esposa dele, a gente conversando, eu e a Sara, e ele falando assim, nossa, é muito difícil acordar de madrugada. Isso porque a babá acordava, dormia no quarto do bebê, pegava quando chorava, entrava no quarto do casal, colocava no peito da criança, no peito da mãe, mamava, depois colocava para rotar. E quem tem bebê aqui sabe o quanto que isso faria uma diferença, né? Então, sim, as pessoas depositam a sua esperança, a sua expectativa em alguma coisa futura, seja financeira, uma estabilidade de trabalho, segurança, concurso público. A gente, quando vai conversar com pessoas, estava conversando até com o Daniel um tempo atrás, Daniel tem um sonho do concurso público, já é concursado,
E assim, a maior dificuldade do cristão em concurso público é se ele estiver procurando isso como a sua âncora de segurança, porque nunca vai ser. O ser humano, quando quer, você falou de valores, o ser humano, quando ganha R$1.000, o sonho dele é ganhar 2. Aí ganha 2 e quer ganhar 4. Aí ganha 4 e quer ganhar 20. Ele ganha 20 e quer ganhar 40. E ganha 40 e quer ganhar 80. Nós não temos um valor para preencher esse vazio. Esse vazio, esse espaço, esse buraco existencial só pode ser preenchido por Cristo. E aí, então, João vem falando, estou repetindo para deixar isso muito claro, que isso tocou muito, conversando com a Sara. Então, João vem falando, nós proclamamos aquele que era desde o princípio, ou seja, aquele que é Deus. Então, eu proclamo Deus, que nós vimos, ouvimos, tocamos, e que por causa dele, nós podemos restabelecer esse canal, essa ponte, essa comunhão conosco, com o Pai e com o Filho, porque assim como diz em João 17, Jesus orou para que protegidos pelo poder do nome do Pai, estivermos unidos com Ele e o Pai, restaurando nossa comunhão perdida. Foi isso que eu li 17:11. Quando ele fala para guardar e que nós possamos ter Pai, que eles tenham unidade, assim como eu e o Senhor e você tem. Então é isso que Deus está estabelecendo. E assim, irmãos, é muito triste quando a gente vê algumas pessoas falando do Evangelho, achando que o Evangelho trata de salvação. O Evangelho é muito mais que salvação. Salvação é um meio pelo qual é uma consequência, porque de forma tal, Deus veio para Cristo, Filho de Deus, ele veio para restabelecer essa comunhão. Então a salvação na vida de um cristão é uma consequência da vida de comunhão com Ele. Enquanto muitos estão procurando, eu não posso perder minha salvação, eu não posso perder a salvação. Eu brinco muito, chega no pastor Júlio, eu posso fazer isso? Isso é pecado? Isso é aquilo? As pessoas vêm procurando, não como princípios de vida, mas o que pode ou não pode fazer, pensando numa salvação. E quando nós temos que estar pensando o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para ter comunhão com o Pai. Nós não podemos ter uma vida medíocre, achar que o cristianismo, que Cristo veio para nos tirar de uma vida medíocre, para nos livrar do inferno. É uma consequência. Uma vida de comunhão com Deus, com nossos irmãos, de unidade, onde que eu consigo chorar com os que choram, eu consigo sentir a dor do meu irmão que está passando por uma dificuldade, assim como eu posso alegrar com a coisa que ele está passando, que eu não tenho benefício nenhum na minha vida. Pessoas que só conseguem se alegrar na vida do outro se ele tiver alguma coisa transbordando na vida dela. Que nós possamos aprender a ter comunhão com os outros. Eu gosto muito de ouvir debate no YouTube, e aí o pessoal discutindo sobre se desigrejado é pecado, se eu preciso ir para uma igreja. Aí, como eu estava estudando esse texto, falei, gente, a pessoa que acha que ser desigrejado, mas ele pode buscar a Deus sozinho e de uma forma consciente, ele não querendo participar de comunhão, ele está pensando só na salvação. Ele não entende que, às vezes, o meu problema é grande porque eu não consigo olhar a dor do meu irmão e ver o tanto que a dor dele é maior que a minha. E eu posso, junto com ele, eu achei interessante, um tempo atrás, a Saudaterra chamou de minhas riquezas e minhas pobrezas. Eu tenho riquezas que eu posso compartilhar na vida do Jonas, assim como o Jonas tem riquezas que ele pode
transbordar na minha pobreza. Mas não é uma relação de troca, não é uma relação que eu tenho com Ele para ver o que Ele pode suprir minha vida. É porque agora eu entendendo que o propósito de Cristo, a qual João viu, ouviu e tocou, e que era o próprio Deus, Ele veio para restabelecer essa comunhão conosco. E a comunhão com Deus e com seu Filho passa por essa relação. Por isso, quando a gente ouve um pedido aqui, isso é para os membros aqui que eu estou falando, não se sinta acanhado ou constrangido, você é visitante aqui. Por isso que quando fala aqui que nós estamos passando algumas dificuldades financeiras na igreja, esse é um problema nosso. Isso não é um problema aqui da direção da igreja. Isso é um problema nosso, nós fazemos parte. Assim como nas coisas boas nós reunimos para alegrar, nos momentos difíceis é chegar onde eu posso ajudar. Teve irmão aqui na parte da manhã, que não tinha condição de ajudar financeiramente, e ofertou o trabalho. Porque ele entende que faz parte do corpo. E no final ele diz: aquele que era desde o princípio, o Deus que nós vimos, ouvimos, tocamos, que veio para restabelecer essa comunhão entre nós, com o Pai e com o Filho, e com Ele mesmo, no caso, ele conclui essa abertura da carta dele falando: escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Uma alegria que não é amparada nas coisas que eu vejo ou nas minhas expectativas que eu tenho. É uma alegria de entender que eu faço parte. Esses dias eu ouvi na pulseira de um colega, eu não sei se é da igreja dele alguma coisa, na verdade eu vi no chão do elevador lá de casa, lá do prédio, que era assim: somos vencedores. E aí eu, até falando com a Sara, eu falei assim: quem é vencedor? Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Se nós somos mais que vencedores, nós não nos preocupamos com o resultado da corrida em termos de chegar primeiro ou depois. Nós entendemos que nós somos mais que vencedores, ou seja, o que precisava ser feito já foi feito, agora nós temos que desfrutar do caminho. Paulo, quando chega ao final da vida dele, não fala: me alegro porque fui o maior de todos, cheguei primeiro que vocês. Mas é porque eu concluí. A vida cristã é essa. A vida cristã é a gente participar de uma corrida onde a gente não corre sozinho. E também não é um revezamento, onde que eu, agora é com você, vamos. Não. É algo que a gente corre junto. É um ajudando o outro, um apoiando o outro. E que essa é a verdadeira alegria. João 16, 22, 24 diz assim: da mesma forma, isso é Jesus falando com seus discípulos. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade: vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Essa é a alegria que João está correndo, e ele atropela a forma comum de escrever uma carta,
de se apresentar e já proclamamos esse Deus que nós vimos, ouvimos, tocamos, e que Ele é a palavra da vida e que veio para restabelecer essa conexão com o Pai. E nós falamos isso para que vocês possam participar dessa alegria plena, que não é uma alegria passageira, que é quando você recebe um aumento no trabalho, ou quando você está na maternidade e nasce o seu filho, ou quando você está passando uma dificuldade financeira, consegue pagar o último boleto. Às vezes não sobra dinheiro, mas pelo menos paga o último boleto. Você sente essa satisfação. Não é isso que ele está falando. É uma alegria de estar junto, de tal forma que tudo que você pedir, e ele fala que João 22:16, aqui no finalzinho, 24, fala: vocês nunca pediram desse modo, peçam meu nome e receberão, e terão alegria completa. E não é falar, pedir em nome de Jesus, né? Que a gente tem alguns jargões como cristãos, né? Que é assim, a gente pede tudo que a gente quer. Eu quero trocar de carro, quero isso, quero aquilo, em nome de Jesus. Isso não é pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é entender nessa comunhão o que Ele pediria. Eu, como advogado, eu entendo quando eu tenho uma procuração de um cliente, e normalmente a procuração de advogado dá plenos poderes. Esse plenos poderes não é para eu fazer o que eu quiser. Esse plenos poderes é fazer tudo o que o meu cliente faria ou precisa fazer, e ele não tem autonomia para isso, precisa de um advogado. Então é isso que ele está falando, que Jesus está falando aqui. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar qualquer coisa. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Sabe aqueles casais que tem tanto tempo junto, que até começa a falar, parece que até a voz deles ficam parecidas? O jeito, o tique nervoso, parece que é a mesma pessoa falando. É isso que ele está falando. Que nesse momento, a alegria de estar junto vai ser tão completa que nós vamos falar livre com o Pai. Salmos 30:11, ele fala sobre transformar meu pranto em dança e vestir-se de alegria. É aquela alegria que você está passando pela dificuldade. É a alegria de Daniel na cova dos leões. A tranquilidade de estar lá, sabendo que ele está passando dificuldade, mas está sozinho. É de ser jogado numa fornalha e de estar lá dançando, sabendo que as dificuldades não vão ser problema. Eu gosto muito de filme, não sei se vocês já viram Paulo, o apóstolo de Cristo. Para mim, de filmes cristãos, talvez seja o melhor filme que eu já vi. E tem uma cena muito forte, que Lucas é preso, e ele vai junto com outros cristãos, eles vão para o Coliseu e eles vão ser jogados lá no meio dos leões lá. E é interessante que aí as pessoas, quando Lucas chega lá, as pessoas olham para eles, tipo, é Lucas, estava com Paulo. É o cara assim, Lucas, e agora? Aí Lucas responde assim, mais ou menos isso, né? Que os minutos, o breve momento de tempo, de dor e sofrimento, não pode se comparar com a alegria eterna. Ele não traz uma palavra de vamos orar aqui que vai derrubar todas as coisas, os leões vão ficar com fome, não vão querer comer ninguém. Ele não procura um escapismo, algo para tirar. Ele entende que a alegria dele está completa, independente da situação que ele está passando. Amém? Então, uma conclusão que nós temos aqui.
Hoje você se encontra diante desse eterno trilema. Jesus é um louco? É um enganador? Ou de fato é Deus? E às vezes a gente fala assim, lógico que ele é Deus. Está todo mundo aqui? Será? Será que ele é Deus mesmo na sua vida? Você tem essa comunhão com ele? Não há caminho intermediário nem opção de considerá-lo um mero mestre moral. Aceitar Jesus como um sábio, como um mestre, como um santo, como um profeta. Não precisa nem de religião para isso. O muçulmano entende isso. O muçulmano entende que Cristo é o Messias. Ele só não acredita que ele é o próprio Deus. Então, se você está achando que Jesus veio para trazer uma moral de vida, agora eu roubo, não vou roubar mais. Não, isso é consequência. Isso é consequência. Nós somos chamados para uma vida muito mais séria diante de Deus. Sendo Ele Deus, seu propósito vai além da simples salvação. Ele busca um relacionamento íntimo e transformador contigo. Uma vez Paulo Júnior falou sobre isso, achei interessante. Ele falou, gente, as pessoas chegam e falam, eu tenho medo de que se eu vou para o inferno, se eu vou para o inferno, de falar, você está com medo disso? Esquece, você vai para o céu. Você acha que esse é o problema da sua vida? Esquece, você vai para o céu. E agora o problema é esse. Não é que você ia para o inferno, porque você ia para o inferno, você estava indo para o inferno. Agora que você foi salvo, o que você vai fazer com isso? Esse é o problema. Dorme com esse barulho. Porque antes você estava indo para o inferno sem nem saber. Agora que você sabe que foi salvo, o que você vai fazer com isso? Esse é o convite que nós estamos sendo chamados hoje. Ele te convida para uma comunhão que completará a sua alegria, uma alegria que só Ele pode dar. E qual é a mensagem? Eu ia colocar o tema aqui da palavra de o melhor de Deus já veio. Que eu tenho uma implicância com uma música, que o pessoal, com certeza, muitos aqui conhecem, que é aquela que fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não consigo cantar essa música. Porque quando eu canto isso, parece que eu estou falando assim, o melhor de Deus ainda está por vir, o que é? É uma família estruturada, é um bom emprego, é uma cura de uma doença. O que é esse o melhor de Deus está por vir? E, na verdade, eu creio que o melhor de Deus já veio, e é Cristo, o Deus encarnado, que veio para poder restabelecer essa conexão que nós tínhamos perdido. Mas, claro que nós vivemos aquele dilema teológico, né, Fabiano? Que é o já, mas ainda não. Porque o reino de Deus já iniciou, mas na plenitude, só quando Ele voltar mesmo. Mas nós somos chamados para restabelecer o reino dEle. Cristo veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E através dEle recebemos o convite. Venha fazer parte dessa grande festa. Venha ter comunhão conosco. E não é só para os momentos de alegria, mas é para os momentos de dores também. Venha ter comunhão com Deus, com seus filhos, e assim experimentar da alegria completa. Se você não conseguir restabelecer essa comunhão com seus irmãos, com Deus, a sua alegria nunca será completa. Amém?